Olha só, está circulando a informação aí de que o Moraes está vendo um acordo entre a Malu Gaspar e o André Esteves para a liberação de dados do Alexandre de Moraes. Eu não acredito nisso não, tá? Botaram o nome do André Esteves aqui, porque lá atrás teve uma entrevista do André Esteves com o Reinaldo Azevedo, em que o Reinaldo Azevedo perguntou se o André Esteves estava por trás do caso Master e não sei o que lá, por trás do ataques ao Alexandre de Moraes, e ele disse que não tem sentido mesmo ter sido ele ter feito nada, né? Não faz sentido isso. Então, reviver nesse caso aqui, porque o pessoal do Banco Master adora culpar o André Esteves pela falha do Master. Eles acham que o André Esteves tinha inveja do Vorcaro. Gente, para com isso. Está mais do que na cara que o Vorcaro era um gastador inveterado mesmo, um cara que não tinha preparo nenhum para ter um banco daquele tamanho e acabou fazendo merda, né? Mas a verdade é que a perseguição a jornalista existe, né? A gente falou sobre o risco de prisão dela ontem e eu continuo acreditando que existe esse risco de prisão dela mesmo. Vamos entender aqui o que tem contra a Malu Gaspar e o André Esteves, mas eu não acho que o André Esteves vai entrar nessa não. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Titiolina, Ancap, A Esquerda Está Desesperada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Moraes vê acordo entre Malu Gaspar e André Esteves, prisão de jornalista iminente. Eu vi isso circulando em vários lugares, mas a verdade é que não vi nada de concreto nisso não. Um monte de gente falando assim, não, porque segundo fontes e no que fontes do STF afirmam a possibilidade de medidas judiciais contra jornalista, vem sendo discutido internamente um contexto que envolve reportagens, né? Bom, o que a gente sabe que tem de verdade? Tem um auditor aqui do Rio de Janeiro, que aliás dizem que é vizinho da Malu Gaspar. Aí eu não sei em que sentido eles disseram que é vizinho da Malu Gaspar. É vizinho porque mora no Rio de Janeiro também? Da mesma forma que a Malu Gaspar mora no Rio de Janeiro? Ah, é vizinho dela, mora na mesma cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para quem não sabe, é uma cidade relativamente grande, tá? Duas pessoas que moram no Rio de Janeiro podem nunca ter se visto na vida. Uma pode morar num lado. Cara, dependendo de onde você mora no Rio de Janeiro, você pode levar 2 horas para chegar em outro lugar dentro do Rio de Janeiro também. É uma cidade bem grande, tá? Então, assim, não quer dizer nada, mas talvez seja vizinha mesmo, mora no mesmo bairro ou no mesmo prédio, não sei. De qualquer forma, não quer dizer nada. Como eu já expliquei para vocês, a suspeita de que ele teria vendido as informações é porque ele recebeu uma grana mais alta, né? Esse auditor da Receita recebeu uma grana mais alta no mês de dezembro do ano passado, só que isso era, na verdade, verba indenizatória que ele tinha direito mesmo, não tinha nada de errado com isso daqui. Então, esse caso aqui do André Esteves, eu descarto isso. Tá? Tem um monte de gente falando aqui, mas eu não acredito nisso não. Isso aqui, para mim, o pessoal está querendo criar caso e está entrando ainda na onda do Banco Master. O Vorcaro adorava criticar o André Esteves por essa coisa. Eu não gosto do André Esteves não, tá? Eu acho o André Esteves um pilantra também. Mas a verdade é que não tem nada que indique que ele tem algum envolvimento nesse caso do Banco Master, né? Aqui, ó, André Esteves diz a Reinaldo Azevedo que não é a fonte da Malu Gaspar e que não pretende minar Alexandre de Moraes. Isso aqui é a origem desse problema, tá? Teve uma entrevista do André Esteves para o Reinaldo Azevedo e o Reinaldo Azevedo perguntou para o André Esteves, você quer derrubar o Alexandre de Moraes? E o André Esteves respondeu, Reinaldo, por que eu faria isso? Com que propósito? O que eu ganharia tentando derrubar o ministro Supremo? Em que isso seria útil para mim, para as instituições do Brasil e não sei o que lá? Bom, seria útil derrubar o Alexandre de Moraes porque as instituições teriam uma chance de sobreviver, né? Porque o Alexandre de Moraes é quem está destruindo as instituições brasileiras, principalmente o STF. Mas eu entendo que para o André Esteves não faz sentido nenhum mesmo, né? Aqui, ó, mas o fato é, mesmo tirando essa parte do André Esteves, o Moraes no ataque, ele tá. O Moraes continua no ataque com muita força, né? Os métodos da corte continuam os mesmos. Depois que o jornal o Globo revelou um contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master e a Viviane Barça de Moraes, Moraes partiu para cima de 4 funcionários da Receita que, segundo o STF, teriam vazado dados sigilosos de forma ilícita. Detalhe, você pode até ter evidência de que eles acessaram esses dados, mas você precisa ter evidência de que eles vazaram esses dados, e essa evidência não existe, né? E já começaram a plantar notícias de que que um deles tinha vendido, porque um deles recebeu dinheiro nessa época, então ele vendeu a informação e não sei o que lá.
Aqui, ó. Já relator informal do caso Master, Moraes submete o STF à sua vingança, diz o Estadão aqui, né? O Alexandre de Moraes virou um relator informal do caso Master, porque em tese isso daqui estaria inserido no contexto do caso Master, mas não, tá? O Alexandre de Moraes fez isso no inquérito das fake news. Ele colocou, inquérito das fake news vale tudo, né? É aquele inquérito que vale tudo. E diz ele que vai ter pancada. Entenda porque Moraes mandou a Polícia Federal ouvir o sindicalista da Receita. Então o que aconteceu? O ataque do Moraes contra os auditores da Receita fez com que o sindicalista da Receita, dos auditores, né, reclamasse do Moraes, falasse que era mais fácil investigar o PCC do que o STF, dava mais medo investigar o STF do que o PCC. Pode ter certeza, é muito mais perigoso mesmo. E aí o Alexandre de Moraes, meio que provando esse ponto, né, chamou esse sindicalista para ser ouvido na PF. Então o sindicalista agora vai responder, vai lá na PF para ter que prestar esclarecimentos. Vai ter pancada, é o que ele disse, né? Então, ou seja, ficou estranho esse negócio, porque de certa forma o Alexandre de Moraes provou que o cara estava certo. Se ele tivesse criticado desse jeito alguém do PCC, não, porque o Marcola é um viado, não sei o que lá, estava de boa, continuava de boa por aí. Mas foi falado do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes é muito perigoso, não sei o que lá, já foi chamado para se prestar depoimento da PF, né? E aparentemente funcionou aqui, olha só, intimidação oficial. Glenn Greenwald sobre a ordem de Moraes contra o dirigente da Unafisco, né? O Glenn Greenwald, para quem não lembra, é o cara que vazou a vaza-toga, né? Comprometendo o Alexandre de Moraes também. Começou divulgando um monte de coisa e de repente calou, parou tudo, não falou mais nada. Por quê? Porque ameaçaram ele pra caramba, meu amigo. A coisa na esquerda não é fácil, não. O sistema é bruto, né? O Glenn Greenwald apagou aí, pouco se fala dele agora, né? O chefe da Unafisco tomou a decisão também de ficar calado, decidiu que não fala mais nada nesse caso, né? E é aquele negócio, né? Ele não precisa falar mais nada, ele provou o ponto dele. Alexandre de Moraes, de fato, é mais perigoso do que o PCC no final das contas, né? Aí tá vindo agora a Daniela Lima dizendo que o Moraes vai dobrar a aposta sobre vazamentos de dados no STF, vai perseguir até o final, porque ele tem certeza que vai pegar alguém nessa história aqui, né? E por que ele faz isso? Bom, nessa matéria aqui tá falando uma outra coisa que eu acho que é muito importante nesse contexto aqui, ó. Moraes acredita estar sendo perseguido por integrantes do governo Lula. Moraes, você está sendo perseguido pelo Lula. É o Lula que está te perseguindo. O Lula, de certa forma, é integrante do governo Lula, né? Resta saber por quais motivações. Eu também já expliquei quais eram as motivações. Tem várias motivações. Algumas que a gente já sabe. Outras que são hipóteses que a gente levanta, né? Quais motivações que a gente já sabe? Que para o Lula seria ótimo ter mais uma vaga para indicar no STF. O Lula quer espantar as pessoas do escândalo do INSS, então quanto mais se falar do escândalo Master, melhor para o Lula. O Lula teme que a oposição vai fazer muitas cadeiras no Senado, porque o pessoal tá puto com o STF, então se ele conseguir fazer uns impeachment de ministro do STF, isso diminui a pressão da oposição no Senado, então ele consegue fazer mais cadeiras no Senado, ele não tem tanto problema no Senado. Além disso, essas são as que a gente sabe, essas três a gente sabe. Além disso, existe uma outra hipótese, que é a hipótese de ter havido um acordo de que o Lula não iria participar da eleição esse ano, que o pessoal do STF queria a terceira via, então queria tirar os dois extremos. Tirou o Bolsonaro na base da porrada, sem motivo nenhum, e iriam tirar o Lula também na base da porrada, sem motivo nenhum. O Lula sabe disso, o Lula concordou com isso. Para ele, na época da eleição em 2022, era ótimo, saiu da cadeia, né, conseguiu voltar à presidência, coisa e tal. Só que agora o Lula quer se reeleger. A esquerda não tem nenhum outro nome que não seja o Lula. Então, para fazer isso, o Lula tem que enfraquecer o STF, né? E talvez isso pode ser. A gente não tem certeza, pode ser. Existe também a hipótese do Lula querer concorrer com o Bolsonaro, né? O Lula, a melhor chance que o Lula tem de ganhar a eleição é se concorrer com o Jair Bolsonaro. Então ele pode estar querendo de verdade reverter a coisa toda do Bolsonaro para concorrer com o Bolsonaro esse ano, tá? Vai ser isso? É verdade isso? Não sei. Então, os motivos para integrantes do governo Lula, leia, o Lula está atacando Alexandre de Moraes, estão muito claros, né? Ou seja, não houve suspeita por parte de Moraes sobre a atuação do órgão no governo Bolsonaro. Na época do Bolsonaro, houve investigação da Polícia Federal, da Receita Federal contra o filho do Bolsonaro, né? É outra história diferente. Investigaram o Bolsonaro. Aqui não, aqui estão investigando o Alexandre de Moraes, né?
Enfim, a Receita demitiu do cargo de chefia o auditor suspeito de acessar dados de parentes de Gilmar Mendes, da afilhada de Gilmar Mendes. Foi aquele cara, o Ricardo Mansano, que trabalha em Laranjeiras e que, segundo dizem, é vizinho da Malu Gaspar. Né? E aí teria sido ele que passou os dados para a Malu Gaspar. Eu não acredito nisso, acho uma besteira isso aqui. Não acho que seja. Mas de novo, é uma besteira, é uma ilação completa, não tem lógica nenhuma. E daí, meu amigo? E daí? O Alexandre de Moraes já fez coisa muito pior. Né? No inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, lá não tem um monte de salto lógico completo, ele sem prova nenhuma, sem evidência de nada, e não quis dizer nada. No momento que está na cabeça do Xandão, meu amigo, pronto, está condenado. Foda-se. A verdade, quem se importa? Lei, devido ao processo legal, porra, quem se importa com isso, né? Então, essa é a situação aqui, ó. Correspondente internacional da revista Fórum diz que tem que prender jornalista, que não pode, não, aqui ó, jornalistas da imprensa corporativa que teriam participado ativamente de um crime, portanto, podem vir a ser presos. O pessoal da esquerda quer prender Malu Gaspar, cara, não pode, não pode. Eles não sabem que o Lula que está por trás disso, né? Então, assim, essa é a lógica. Agora, o Josias de Souza está apontando aquilo que a gente já falou no vídeo de ontem. Isso, na verdade, acaba que isso aí está agindo contra o Alexandre de Moraes. Se não quer ser vidraça, Moraes precisa parar de fornecer pedras, né? O Moraes dá motivo para todo mundo criticar ele. O detalhe, Josias, por que o Moraes não para? Porque ele ficou dando pedra para atacar ele durante um tempão. E durante um tempão, vocês, da imprensa marrom, da imprensa tradicional socialista, ignoravam as pedras que o Alexandre de Moraes jogava, né? A vaza-toga, que o Alexandre de Moraes claramente perseguia a direita lá no tal do órgão de desinformação do TSE, não, deixa pra lá, não vou falar disso não, deixa quieto, não, que isso, né? Ou seja, ele tá jogando pedra pro pessoal atacar ele há um tempão, por isso que ele continua agora jogando pedra pro pessoal, né? E aí reclama quando atacam nele, né? Esse é o problema, esse comportamento do Moraes, ele já tem ele desde 2019, que ele tá agindo do mesmo jeito, até aqui tá vendo tudo bem. O problema é que eu acho que a partir daqui ele não conta mais com apoio unânime dentro do STF, e aí que a coisa pode pegar para ele. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.